Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria de convidá-los para que abrissem comigo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, e o versículo de número 18. É uma alegria indizível poder estar aqui nessa noite, mais uma vez, para adorar ao Senhor e nessa oportunidade cooperar aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Isaías Cardoso dos Santos, pastor vice-presidente Pedro dos Santos. Desde que eu era cooperador, que eu participo dessas consagrações, e boa parte delas Deus tem nos dado o privilégio de poder ministrar ou pela manhã ou à noite, e no meio de tantos obreiros capacitados, o Senhor tem achado graça e nos colocado aqui para também ministrar a sua palavra. Eu fico alegre e contente com isso. Deus abençoe, pastor, pela confiança. Eu sei que poderia a palavra de Deus ser ministrada por muitos homens de Deus, com muito mais unção e graça, mas aprove a Deus nos trazer aqui nessa noite, e por certo Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Quem crê que Deus tem ainda uma palavra, diga glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas. Também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Queiram estar assentados. Da unção de Davi na sua casa pelo profeta Samuel, até o dia que efetivamente ele se torna rei, foi um lapso de tempo de aproximadamente 13 anos. Da unção ao trono foram 13 anos. Boa parte desses 13 anos, ou a maior parte desses 13 anos, Davi vivenciou as mais difíceis provas e tribulações que um homem pode passar. Durante esses 13 anos foram muito pouco tempo, ou às vezes que ele foi aplaudido, que cantaram, que ovacionaram Davi por ele matar o gigante, ou também por ganhar guerras. Na maioria das vezes ele foi caçado, ele teve que fugir, a sua família foi envolvida nessa fuga, e durante 13 anos Saul, que havia perdido a graça de Deus, caçou como um verdadeiro animal. Ele teve que morar em cavernas, ele teve que se fingir de louco, deixar escorrer a baba, a saliva, para que não fosse morto. Meus queridos, esses 13 anos foram aos poucos minando a fidelidade, a fé no coração do servo do Senhor. Tantas perseguições, tantas tribulações. Nós encontramos aqui no capítulo de número 26, o livro do profeta Samuel. Davi, ele está atuando, ele está trabalhando com os filisteus. Ele cansou de ser perseguido por Saul, então ele vai buscar refúgio na terra dos filisteus e conhece ali o rei dos filisteus chamado Aquis. Então ele começa a lutar, a estar ao lado dos filisteus. Ele ganha a confiança do rei dos filisteus, ao ponto do próprio rei dizer: você é o meu príncipe, você é um homem fiel, e eu quero que você seja cabeça, seja líder do meu exército. O coração de Davi, irmãos, está um pouco dividido, porque em uma certa ocasião, a Bíblia diz que o rei dos filisteus, chamado Aquis, ele diz:
diz: olha, nós temos um confronto com Saul, com os israelitas, e eu gostaria que você fosse conosco nessa batalha. E Davi prontamente diz: eu vou. Davi está decidido a ir lutar contra o seu povo, contra os israelitas. Lembra que ele foi aquele que matou o gigante Golias, que era filisteu. Agora ele está do outro lado e ele diz: eu vou marchar contra os israelitas. Então a Bíblia diz no capítulo de número 30 que ele deixa a cidade que ele ganhou de presente do rei Aques, e ele vai, se embrenha, incorre, entra com o exército para ir atacar os israelitas. Meus queridos irmãos, Davi aqui começa a perder o foco. Ele deixa a sua família, os seus filhos, as suas mulheres, tudo quanto eles haviam adquirido até então, porque ele era líder de um exército de 600 homens, e vai para uma guerra que Deus não queria, que Deus não desejava ele nessa guerra, até porque esse seria o último confronto de Saul. Nessa batalha, Saul iria morrer. A vitória de Davi estava mais perto do que ele imaginava. Então Deus cria uma situação para não deixá-lo ir à guerra contra o seu próprio povo. Mas a verdade é que ao longo desses 13 anos, no ápice, no ponto culminante, quando a prova está para terminar, ele está tomando uma decisão, ele sai do foco, e o seu coração está tão azedo que ele decide lutar contra o seu próprio povo. Por um instante ele perde o foco, por um instante ele esquece-se da promessa de Deus e vai fazer o que Deus não havia mandado ainda, deixando toda a sua família desguarnecida, desprotegida, as suas mulheres e os seus filhos. Enquanto ele está indo com os filisteus lutar contra os israelitas, a Bíblia diz que os amalequitas encontram a cidade desguarnecida, desprotegida. Então eles vão investir contra a família de Davi. Meus queridos irmãos, eu quero que você saiba uma coisa nessa noite: quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos a direção, quando nós saímos do caminho traçado por Deus, quando nós incorremos em caminhos que não é o caminho que Deus deseja para nós, o inimigo vai se aproveitar dessas decisões erradas para investir, para atacar, para investir contra não só as nossas vidas, mas também a vida da nossa família. Portanto, queridos, antes de entrarmos propriamente nessa palavra, se tem alguém aqui nesta noite, e eu acredito que tenha, porque eu creio no poder da palavra de Deus, tomando decisões precipitadas, saindo fora do caminho, perdendo o foco daquilo que um dia Deus te chamou para você fazer, por favor, volte ao caminho, retome a caminhada, aleluia, tenha foco, focalize aquilo pelo qual você foi chamado, para que o inimigo não te ataque, para que você não tenha prejuízos, para que também a tua família não sofra por causa de uma decisão errada e precipitada. Quem crê que Deus já está alertando vidas aqui nesta hora, glorifica o nome dele. Eu disse aqui o ano passado, e acho que era numa consagração também, que Rebeca perdeu o foco. Deus deu um marido a ela, crente, rico, abençoado. Deus então coroou a família de Rebeca, Isaac, com os 2 filhos, Esaú e Jacó, e as crianças crescem. Aquilo que seria a coroa de um casamento, de uma família estruturada, abençoada, meus queridos irmãos, torna-se o foco de uma dilaceração, de um estremecimento naquela família. Por um tempo, essa mulher que outrora teve experiências com Deus, ela trama, ela escuta, ela engana o marido, ela engana o filho Esaú, e assim por diante. As consequências foram que ela vai morrer sem ver a face do seu filhinho amado Jacó, que ela tanto amava. Por um tempo na sua vida, perdeu o foco, e quando nós saímos
saímos do caminho da presença, da direção, aleluia, nós estamos em limiar de colher as consequências, de ter a nossa vida atrasada, desgraçada, e é nesse contexto que o inimigo vai atacar não só você, mas também a sua família. Volte ao primeiro amor, volte ao foco, creia que Saul está na mão de Deus, e a tua vitória está mais perto do que você imagina. Não se envolva com aquilo que como crente você não pode e não deve se envolver. Ele está indo, Deus vai criar uma situação. Os príncipes do rei Aques dizem: a gente não quer ele rei, mas ele é um homem fiel, não vai conosco na batalha. Então o rei diz a Davi: volta, Davi, eu não quero ter problema com os meus soldados, eu sei que você é fiel, eu sei que você é diferenciado, mas volta lá para a tua cidade, nós vamos à guerra. E a Bíblia diz que é nesse contexto que quando Davi volta para a cidade, ele encontra a cidade saqueada. Enquanto ele estava caminhando para lutar contra os seus irmãos, o inimigo se aproveitou e em uma incursão prendeu, levou cativo o despojo, os filhos, as mulheres. Quando ele chega lá e vê a cidade queimada, tudo levado, o inimigo havia roubado, a Bíblia diz que ele então começa a chorar. O choro dele contagia os seus soldados, e a Bíblia diz que eles choram tanto até não ter mais força, porque eles não sabiam o que havia acontecido. Nesse contexto de prova, de dificuldade, de uma família que foi roubada, a Bíblia diz que agora os seus soldados começam a colocar a culpa nele, começam a dizer: a culpa é tua, é por causa de você. E os seus próprios soldados pensavam em apedrejá-lo. A Bíblia diz que eles levaram tudo, porém a ninguém mataram. Levaram cativo, levaram mulheres, levaram a riqueza, levaram o gado, mas não mataram ninguém. No meio do caos, Deus ainda trabalhou. Nesse contexto nós vemos uma situação terrível e de desgraça, mas nós, se olharmos bem, nós podemos ver a mão de um Deus que trabalha, que age no meio do caos, no meio da dificuldade. Levante a mão assim, aleluia. Eu não sei qual é a tua situação, mas se você abrir bem os teus olhos, você vai ver que você ainda tem motivo para glorificar o nome do Senhor. Você vai ver que ainda assim Deus tem cuidado, protegido, amparado a tua vida, a tua família, a tua chamada e o teu ministério. Aguça os teus ouvidos, tenha sensibilidade e comece a ver atos da bondade de Deus na sua vida e na sua história. Oh, aleluia! Será que nós conseguimos perceber no meio da tragédia, da adversidade, da prova, da dificuldade, da tribulação, vislumbre da misericórdia de Deus? Oh, aleluia, pastor, eu não estou conseguindo ver. Deixa o Espírito Santo desembaçar a tua visão nesta hora. Você ainda tem vida, teu coração ainda pulsa, aleluia. O Espírito Santo ainda habita dentro de você, e se ele habita dentro de você, há uma perspectiva, uma probabilidade, uma expectativa de Deus mudar a história, de Deus devolver tudo, de Deus restaurar a tua vida e a tua história. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui nesta hora? No meio do caos, Deus tem cuidado, Deus tem guardado. Eu li a história de uma família, de um rapaz de 20 anos, uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Um rapaz de 20 anos, ele sofreu um acidente de carro, e nesse acidente ele perdeu a sua visão, e depois que perdeu a sua visão, ele passou a viver
enclausurado no seu mundinho, melancólico, tristonho, cabisbaixo. E o tempo passou e o seu pai, vendo aquele comportamento, um dia chegou a ele e disse: olha, a vida não acabou, você precisa viver, sai desse teu quarto, vai ser feliz, vai viver a vida. E ele disse assim: eu era normal, eu tinha todo um futuro pela frente, e agora eu sou cego, não enxergo, preciso da ajuda das pessoas para me locomover. Deixa eu viver a minha vida, eu não quero saber de nada e nem de ninguém. Um dia o seu pai chegou para ele e disse: olha, o inverno está chegando e eu quero que você feche as brechas, as rachaduras da nossa casa. Então ele disse: eu não posso porque eu sou cego. O pai dele, nervoso, disse: você pode e você vai fazer o que eu estou mandando. Quando eu retornar aqui, eu quero o serviço pronto. E saiu, bateu a porta. Irmãos, aquele moço cheio de complexo foi lá apalpando, subiu a escada, foi no segundo andar da sua casa, desceu, pegou as ferramentas e foi apalpando. Onde tinha um buraco, ele fechou os buracos ali. A verdade é que demorou muito tempo, mas ele concluiu o trabalho que o seu pai havia designado para ele realizar. Quando ele terminou o trabalho, o seu pai lhe fez uma confissão que mudou a sua vida e a sua história e o seu comportamento. Ele disse: meu filho, eu bati a porta da casa, mas eu não saí. Aleluia, meu coração de pai falou mais alto. Cada degrau que você subiu, eu subi quietinho atrás de você. Você não viu, mas eu estava do teu lado todo o tempo. Quando você desceu, eu desci para que nada acontecesse com você e com a sua vida. Aleluia, levante a mão. Você pode não perceber, mas o teu pai nunca deixou de caminhar ao teu lado, de estar com você, de segurá-lo nos teus braços, a despeito da adversidade, da tempestade que está chegando. Ele tem te carregado nos braços. Só quem crê que é assim, por favor, adore o nome do teu pai nesta hora. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois deles chorarem muito, Davi teve uma ideia. Ele resolveu buscar ao Senhor. Ele resolveu consultar ao Senhor. Ele resolveu se prostrar e falar com aquele que pode mudar a situação e que pode devolver aquilo que nos fora ou nos foi roubado. A Bíblia diz que ele se esforçou em Deus. E ele vai orar ao Senhor, e ele ora, e Deus lhe traz uma palavra, Deus lhe traz uma resposta. Ele diz: Senhor, será que eu subo? A esperança, será que tem uma perspectiva de eu ter a minha família de volta? Deus disse: tem, aleluia. Se levanta, para de chorar e vai atrás, porque eu estou contigo e vou te dar vitória. Levante a mão, eu vou repetir o que Deus falou a Davi: para de ficar chorando, erga a cabeça, sacode a poeira, aleluia. Vai atrás, porque eu vou lhe dar vitória. Assim diz o Senhor. Davi então se apronta, vai, junta 600 homens, irmãos, e vai em busca da sua família. A Bíblia diz que eles andaram, correram, foram atrás, mas chegaram num lugar chamado Ribeiro de Besor. Ali 200 homens disseram: a gente não aguenta mais, nós não vamos mais atrás. Eles acharam que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, mas 400 foram fiéis e leais a Davi e continuaram a jornada no encalço, em busca dos amalequitas. Meus irmãos, eles estão andando, eles estão prosseguindo. Davi quer recuperar a sua família, seus filhos, a sua esposa, tudo que ele tinha. E no meio do caminho, quando eles menos esperavam, a Bíblia diz que eles olharam bem e encontraram um homem egípcio
egípcio quase morto, perdeu a consciência. Eles chegam até esse homem. O homem está há 3 dias sem comer, o homem está doente, o homem foi abandonado pelos amalequitas. Queridos irmãos, preste atenção nesta hora. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, pastor Isaías, para algumas vidas que estão na condição desse homem egípcio. Foi abandonado, está doente, foi deixado e abandonado à própria sorte para morrer. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, a providência de Deus vem chegando. Davi vai passar por ali, e aquele homem que está com o pé na morte vai reviver de novo. Levante a mão. Tem um enviado de Deus vindo. Você não vai morrer nesse deserto. Te abandonaram, te deixaram para morrer, usaram você enquanto você podia ajudar, contribuir, ser útil, se aproveitaram, mas te deixaram para morrer no deserto. Mas Deus está enviando um Davi para cruzar o teu caminho. Ele vai tratar de você e você vai viver para a glória do nome do Senhor. Quem pode receber essa palavra profética, faça isso adorando ao Deus de Davi. É o Deus da igreja aqui, da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Oh, levante a mão assim, aleluia. Aleluia, o socorro, o mensageiro, o enviado de Deus está vindo. Tu não vais morrer nesta situação, aleluia. O bom samaritano está vindo, aleluia. Ele tem vinho, alegria, e ele também tem óleo, Espírito Santo. Ele vai cuidar de você, aleluia. E você vai ser instrumento de um grande livramento, assim diz o Senhor dos exércitos. Quem está sentindo a presença e com vontade de adorar e falar em língua estranha, não é proibido, não paga nada, pode fazer isto. Nós estamos na casa do Senhor, aleluia. Davi está vindo aí. Oh, Halacharamas. Os amalequitas deixam ele para morrer, mas o mensageiro de Deus, ele encontra aquele egípcio meio morto ali, chacoalha ele, dá comida, dá água, e de repente o homem volta à consciência. Aleluia, quem é você? E ele diz: eu sou servo de um homem amalequita, eu fiquei doente, eles me deixaram aqui para morrer. Os amalequitas aqui, ou o dono desse homem amalequita, desse egípcio, que era um amalequita, é um símbolo do diabo, é um símbolo de Satanás, que usa, que massacra, que destrói e deixa para morrer. Jesus, Davi aqui é o símbolo de Jesus, que encontra morto, miserável, sem nada a oferecer, cuida, ajuda, dá comida, levanta, aleluia, e restaura. Bendito seja o nome do Senhor. O bom samaritano está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda recicla, ele ainda ergue o homem do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Aleluia. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, é vida com abundância, é vida com abundância. Abra bem a boca, homem egípcio, aqui nesta noite. Deus está te alimentando. Você vai receber força e vai fazer parte do exército, não de Davi, mas do exército de Deus. Louvado seja o seu nome para sempre. Aleluia. Aleluia. Esse homem recobra a consciência e ele vai se tornar, pastor Amorim, o agente de Deus para uma grande vitória.
o agente de Deus para um grande livramento, o instrumento de Deus para que Davi e seus soldados recuperassem tudo o que o inimigo havia lhe tirado, tudo o que o inimigo havia lhe roubado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu olho para a minha vida, queridos, aleluia, 17 anos, 16 anos, andando nas vielas do Porto Meira, sem destino, drogado, fazendo o que não presta, indo preso, estigmatizado como um Zé Ninguém, um bandido, as pessoas decretando a minha morte, não passa dos 20, não tem futuro, no meio das favelas, ali da favela do Queijo, nos becos, numa vida miserável e desgraçada, aleluia, mas eu também fui encontrado pelo Deus de Davi, aleluia, Ele me deu pão, Ele me deu água, Ele me restaurou, me batizou com o Espírito Santo e disse: meu filho, você não merece, mas eu ainda vou te usar na minha obra. Você está ouvindo a história de um homem que foi reencontrado também, resgatado. Você pode adorar a Deus, faça isso nesta hora. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não tem causa perdida, não tem pessoa perdida, não tem situação perdida. O Deus de Israel está aqui nessa noite. Levante a mão, porque eu preciso profetizar. Eu vim aqui dizer que há esperança. Eu vim aqui dizer que você pode recuperar tudo. Eu vim dizer aqui para você, você não vai só recuperar, vai vir mais do que você perdeu, porque Deus veio e te chamou nessa noite para falar contigo a esperança. O homem acordou e Davi disse: você pode me ajudar? Sim, eles foram por ali, eles foram por aquele caminho. Ele vai se tornar o agente do milagre. O homem ia dar um norte para Davi. Eles foram por ali, e a Bíblia diz que Davi então continua a perseguição ao ponto de chegar e vê-los no seu arraial celebrando. A Bíblia diz que os amalequitas estavam comemorando, se alegrando, celebrando pelo grande roubo, pelo grande despojo, por tudo quanto eles haviam roubado de Davi. E o diabo celebra, os demônios se alegram quando ele consegue interferir na família, quando ele consegue separar o casal, quando ele consegue jogar os filhos para as drogas, para a miséria. Há uma alegria no inferno ou nos ares, mas sabe de uma coisa nesta noite, aleluia, Deus nos trouxe aqui para dizer que haverá restituição, devolução, aleluia, muito mais do que você perdeu. O diabo se alegra. A Bíblia diz que Davi, com 400 homens, ele investe contra os amalequitas. E a Bíblia diz que a luta dura quase 24 horas, do anoitecer até a tarde do outro dia. A batalha é ferrenha, aleluia, não é de qualquer jeito, não é deitado, acomodado, não é esperando um anjo, não é ficar sentado esperando uma profecia, é uma luta ferrenha, é você se rebelar contra esse comodismo maldito, entrar na batalha e crer, aleluia, que as forças são poucas, mas Deus vai dar vitória a você e a sua família. A Bíblia diz que houve uma matança. Davi acabou com os amalequitas, e os únicos que escaparam foram 400 homens que fugiram de camelo. Davi está com 400 homens. Perceba que ele enfrenta um exército 10 vezes maior do que o seu, mas Deus deu a vitória. Davi entrou na batalha, a vitória quem deu foi Deus. Levante a mão, você só precisa entrar na batalha. Quem vai dar vitória é o teu Deus, é o nosso Deus.
outros, mas se envolva, coloque o pé, tenha compromisso, entra na batalha, a vitória virá do teu Deus. Fica de pé nesta noite.